Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e eu tô postando vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. This Is Us é uma das minhas séries favoritas e tá sendo um prazer pra mim estar compartilhando esses pensamentos, reflexões, análises, expectativas com vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o 7º episódio que foi lançado hoje no Star Plus. Mas antes da gente seguir em frente, eu já quero pedir pra você se inscrever no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. E também você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui pra vocês, pra gente continuar conversando sobre essa série, combinado? Então esse 7º episódio foi o episódio de Ação de Graças. Nesse episódio a gente acompanhou 3 ações de graças da família Pearson ao longo dos anos. E é muito doido pensar que esse foi o último episódio de Ação de Graças que a gente assistiu em This Is Us, porque a gente não vai ter outro. Então foi a última ação de graças que a gente viu dessa família. Esse episódio ele me arrancou gargalhadas ao longo do caminho e eu só me emocionei. Na verdade, eu diria que em 2 momentos. Eu me emocionei na conversa da Rebecca com os filhos e com o Miguel, e eu me emocionei também no finalzinho, na última cena do episódio. A gente vai conversar sobre tudo o que aconteceu ao longo desses 40 e pouquinhos minutos do episódio 7. Bom, a ação de graças que a gente viu mais antiga foi a ação de graças que aconteceu provavelmente ali no final de 1975, porque é uma ação de graças antes do casamento da Rebecca e do Jack, e a gente sabe que eles se casaram em maio de 76. Então, pensando no ano anterior, essa ação de graças deve ter acontecido em novembro de 75. O Jack e a Rebecca eles estão planejando o seu casamento, a gente acompanha um pouco disso, e eles vão receber os pais da Rebecca para passar o dia de ação de graças com eles. E essa dinâmica dessa ação de graças é focada no relacionamento da Rebecca com a mãe, porque esse relacionamento da Rebecca com a mãe dela também reflete no relacionamento da Rebecca com a filha, com a Kate anos depois. Tudo é um ciclo, de certa forma, né? Então aqui a gente vê que a Rebecca e a mãe tinham um relacionamento conturbado, isso não era uma grande novidade. A gente também vê alguns flashbacks do passado da Rebecca, a gente vê como a mãe dela sempre acabou controlando a comida que a filha comia. Na verdade, não controlando exatamente, mas sendo um exemplo de pessoa muito preocupada com a imagem. Isso acabou refletindo na Rebecca também. A mãe dela estava sempre buscando perfeição e projetou essa busca na filha, e as duas estão ali sempre implicando uma com a outra. A Rebecca tá fazendo de tudo para agradar a mãe e a mãe tá procurando coisas para criticar, mas no fundo as duas têm uma relação de amor e uma necessidade de estar perto, de estar presente, de ser importante uma para outra, mas cada uma mostra isso de uma forma. Isso acaba sendo um ciclo sem fim, porque a gente vê elas fazendo as pazes aqui com a ajuda do Jack, mas a gente sabe que anos depois isso continua, porque a gente viu os pais da Rebecca, principalmente a mãe da Rebecca, aparecendo em outros momentos que acontecem depois disso na linha do tempo, e isso continua sendo uma questão, né? Essa dinâmica das duas e a mãe buscando perfeição, a mãe que não aceita o Randall depois no futuro, a mãe que sempre causa uma situação um pouco complicada ali pra Rebecca. Mas uma coisa que é revelada nesse episódio, que é interessante pra gente pensar, é que a mãe e o pai da Rebecca se mudam da Pensilvânia, mais ou menos ali nessa época. Eles se mudam para o estado de Connecticut, que fica a mais ou menos 8 horas ali da cidade em que o Jack e a Rebecca moram. Então isso justifica a distância entre a Rebecca e os pais ao longo dos anos, já que antes dela casar com o Jack eles eram bem próximos. Como eu disse, a gente já viu eles em outros momentos, ou ouviu falar deles em outros momentos, mas eu sinto que ao mesmo tempo a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu com os pais da Rebecca, qual foi o destino deles, quando eles faleceram, como foi isso, e eu também não sei se isso vai de fato aparecer na reta final da série ou não. Provavelmente não, se a gente pensar o que está sendo mostrado agora. A gente também viu nesse episódio o Jack prometendo pra mãe da Rebecca que eles iam visitá-la em Connecticut, mesmo sendo 8 horas de distância. E eu achei uma pachorra, achei um absurdo, porque o Jack não visitava a mãe dele, que acho que era 4 horas de distância, 5 horas de distância, na outra cidade pra qual ela mudou, e aí tá prometendo que vai visitar a mãe da Rebecca.
Tudo bem, né? Ok. Além dos pais da Rebecca, a gente sabia que a Rebecca tinha uma irmã. Isso tinha sido mencionado, mas a irmã nunca aparece e eu sinto que isso é uma falha da série. Porque a gente viu alguns flashbacks da Rebecca na ação de graças com a mãe ali, mas a Rebecca tá sozinha como se ela fosse a única filha. E a gente sabe que aparentemente ela tem uma irmã que foi mencionada em outros momentos e eu sinto que a série acabou esquecendo da existência dessa irmã. Um ponto bem legal que eu gosto do episódio, que aparece no passado e depois reaparece em outros momentos, é o ingrediente secreto da receita de torta da mãe da Rebecca, né? Então ela passa anos sem contar pra Rebecca e nessa ação de graças, onde as duas discutem e fazem as pazes, a mãe revela o ingrediente e anos mais tarde a Rebecca revela pra Kate e a Kate promete revelar pra Hayley no finalzinho do episódio. Então isso é muito poético, bem a cara de This Is Us. A segunda ação de graças que o episódio aborda é a ação de graças que deve ter acontecido ali no final de 1999, eu suponho, porque é mencionado que aquele momento é 2 anos depois da morte do Jack. O Jack morreu em janeiro de 98, então a gente tem o ano de 98 inteiro, o ano de 99 e a ação de graças ali no final de 1999. A gente vê o Randall e a Beth chegando pro dia de ação de graças, dando continuidade ao que já tinha acontecido no episódio anterior, porque a gente já tinha visto o Kevin chegando com a Sophie, a Kate já estava ali mesmo, e agora o Randall e a Beth chegam. E o episódio aborda algumas coisas nesse contexto, né? A gente vê um pouco da relação da Kate com o peso que ela tinha ganhado, e inclusive tem uma cena do futuro, na verdade do nosso presente, né? 2021, onde a Kate fala que quando ela começou a ganhar peso, ela cantarolava a música Kiss Me do filme Ela é Demais, porque ela se imaginava conseguindo parar de descontar tudo na comida e de comer com compulsividade, se tornando a pessoa que ela achou que ela seria fisicamente. E a Kate revelando isso é muito profundo, porque a gente sabe da luta que a personagem enfrentou contra o seu peso a vida inteira. Então eu sinto que pela primeira vez a Kate, apesar de reconhecer tudo que o peso dela e essa dinâmica dela afetou ao longo dos anos na vida dela, pela primeira vez eu sinto que ela tá bem, que ela tá realmente contente dentro do seu próprio corpo, né? O que também é muito importante. E aí no passado a gente vê o início desse ganho de peso e o Randall também estranhando, o Kevin também consciente do que estava acontecendo, mas com seus próprios problemas. A gente vê o Kevin se perdendo na bebida, né? Realmente bebendo cada vez mais e agindo de uma forma bem inconsequente. Então a gente tem essas coisas aqui na Ação de Graças de 1999, mas o foco ainda tá na Rebecca. Eu acho que esse é um episódio de Ação de Graças que foca muito na Rebecca, apesar de trazer algumas questões dos outros personagens. Então nessa Ação de Graças de 99, a gente também vê a Rebecca trazendo o namorado dela, o Matt, pra participar, o Miguel trazendo a namorada dele, a Marguerite, pra participar. E a gente tem momentos de muito desconforto, porque claramente tanto a Rebecca quanto o Miguel estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro, né? Isso fica bastante claro. Os dois se aproximaram na falta do Jack, o Miguel apoiou a Rebecca e as crianças no momento em que eles mais precisavam, eles construíram uma amizade, se conheceram muito bem, se apoiaram um no outro e sentimentos românticos começaram a surgir. Mas na minha visão, era muito cedo pra isso. Eu sinto que não era o momento, a Rebecca ainda não estava pronta. E o Miguel também, poxa, eu sou a primeira pessoa a defender o Miguel e a Rebecca juntos, porque eu acho que ninguém conseguiria tratar a Rebecca e entendê-la tão bem quanto o Miguel faz. Mas 2 anos depois da morte do Jack, ainda era muito recente pra ele já estar interessado na esposa do seu melhor amigo. Então, não sei, isso me trouxe um certo incômodo. E é por isso que eu não julgo a conversa que o Kevin teve com o Miguel. Claro, o Kevin agiu de certa forma como um babaca, porque ele estava ali dependente da bebida, mas eu vejo verdade no que o Kevin disse pro Miguel em determinado momento do episódio, né? O Kevin fala sobre como ele tá sempre escutando a voz do pai dele toda vez que ele faz uma coisa errada, que ele comete um erro, e que o Miguel também deveria escutar essa voz no momento em que ele decide, então, desenvolver sentimentos pela Rebecca. Decide não, porque a gente não controla essas coisas, né? Mas no momento em que isso começa a acontecer.
E a gente tem então, nesse episódio, o Miguel contando pra Rebecca que ele vai se mudar pra Houston, que ele precisa se mudar, que é a hora de se mudar, e fica ali subentendido que, em partes, é porque não é o momento certo de alguma coisa acontecer entre eles de fato. E eu acho que é uma decisão inteligente, sensata, e aqui a gente conseguiu uma explicação do porquê os dois se afastaram, né? A série nunca tinha dito isso pra gente. A série mostrou pra gente o Miguel apoiando a Rebecca depois da morte do Jack e depois dos dois juntos, anos e anos mais tarde. E a gente sabia que eles tinham passado um tempo sem muito contato, que eles só tinham retomado esse contato depois que a Tess nasceu. E aí a gente descobriu o que aconteceu. Então provavelmente o Miguel realmente se muda pra Houston, passa um tempo por lá e os dois só vão se encontrar mais tarde. Isso me deixa cada vez mais ansiosa pra descobrir como os dois se reencontram, como isso acontece, né? Tô ansiosa pro episódio que o Dan Fogelman prometeu pra gente, que é o episódio mostrando a história da Rebecca e do Miguel. Mas ainda acho que vai demorar um pouquinho pra esse episódio acontecer. E agora vamos falar então sobre a Ação de Graças em 2021. E por que eu digo 2021 e não 2022? Porque a série tá um pouquinho atrasada no tempo, né? Então a gente viu o aniversário de 41 anos do Big Three, agora em agosto, né? Porque eles fazem aniversário em agosto. E aí a gente tem alguns meses depois o Dia de Ação de Graças, que acontece ali em novembro de 2021. E aí eu pergunto pra vocês, quem está mais irritante no presente? O Kevin com aquele violão que ele definitivamente não sabe tocar, o Randall com o celular querendo filmar tudo, ou o Toby controlando tudo que o Jack come. Todos os três, mas acho que provavelmente o Toby é o pior de todos nesse cenário, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos com calma. Então a gente vê o Kevin cantando, tocando violão, e claramente ele ainda tá chateado pela Madison não ter ido passar o Dia de Ação de Graças com a família dele, com as crianças, né? Isso tá incomodando ele e eu sinto que ainda vai ser algo importante pra gente nos próximos episódios. Além disso, o Randall tá desesperado, querendo registrar todos os momentos, querendo que as filhas passem mais tempo com a mãe dele, porque ele tá com medo. Ele tá com medo de perder a mãe e da mãe perder a lucidez. E ele mesmo tá sentindo falta de passar bastante tempo com a mãe dele. Eu vou chorar, não é possível. Eu não vou chorar no vídeo de hoje, eu me recuso. Então a gente tem o Randall se sentindo dessa forma e é compreensível. E é triste também. Uma outra coisa pra gente perceber em relação ao Randall nesse episódio é que no caminho pra cabana da família, ele recebeu uma ligação do seu assessor falando que o senador tinha tentado entrar em contato com ele. A gente sabe que o Randall vai construir cada vez mais uma carreira na política. Vai, na verdade, expandir essa carreira dele, né? Levar pra outro nível. Isso, de novo, deve aparecer nos próximos episódios também. Mas, entre o Big Three, nesse episódio, eu acho que a história mais forte é a da Kate com o Toby no presente, se a gente não contar toda a história da Rebecca, né? Como eu já disse, o episódio gira ao redor da Rebecca de várias formas. Mas aí a gente vê um pouco sobre o relacionamento da Kate e do Toby, que já tá andando em corda bamba há bastante tempo, isso não é uma novidade, e aqui o Toby demonstra uma preocupação com a alimentação do Jack. E essa preocupação, ela é compreensível até certo ponto, porque eu entendo quando o Toby diz que ele não quer que o filho dele passe por tudo que ele passou, que se ele puder, ele vai cuidar da alimentação do filho para que a relação do filho com a comida não o prejudique da forma que ele se sentiu prejudicado. Eu acho que essa reação ela é compreensível. Mas o jeito que o Toby lida com isso é um reflexo da distância dele, do distanciamento que ele tá tendo em relação à família dele. Porque, como a própria Kate diz mais pro final do episódio, ela também se preocupa com isso. E é surpreendente que o Toby também não tenha percebido que isso é uma preocupação pra ela. Porque se ele estivesse por perto, ele ia saber o quanto a Kate também pensa e se preocupa com essa questão. O quanto ela também tá cuidando da alimentação dos filhos. Ao mesmo tempo, ela não quer de forma alguma que os filhos criem uma relação de culpa com a comida, que foi a relação que ela teve. O que também faz muito sentido, porque parte do motivo pelo qual a Kate engordou tanto tem a ver com o fato de que ela colocou na comida uma culpa muito forte, né? Ela estabeleceu uma relação complexa e especialmente complicada com a compulsão alimentar. Então, ela também cuidar para que os filhos possam aproveitar um dia de ação de graças sem ficar pensando no que eles estão comendo é super importante. E o Toby não consegue perceber isso porque ele não tá por perto.
E eu perdi tudo com o Kevin pedindo pro Toby tirar o chapéu. Da tradição da família. Não, era do jantar, quando ele começa a implicar com a Kate. Perdi tudo. Tiveram vários momentos que eu gargalhei nesse episódio de verdade. A gente também vê nesse episódio a casa que o Kevin tá construindo. A casa não começou de fato a ser construída, mas o Kevin dá uma volta ali na propriedade da família e mostra onde vai ficar cada coisa. E eu gostei muito que ele tá pensando em construir uma ala familiar para cada irmão. Então a Kate vai ter a dela, o Randall vai ter a dele, o Kevin vai ter a dele e a suíte principal vai ser a da Rebecca. Eu tô animada pra ver isso acontecendo. E a gente vê uma conversa muito importante, muito emocionante da Rebecca com os filhos e com o Miguel, onde ela coloca o Miguel como responsável pela saúde e pelo cuidado com ela, caso ela piore, caso a doença dela progrida muito rápido. Na verdade, de forma geral, para que ele cuide dela, porque a doença vai progredir. Eles só não sabem se vai ser rápido ou se vai demorar mais tempo. E ela coloca o Miguel como capitão disso e faz os filhos concordarem com essa decisão, o que é muito sensato. Mas tem um momento em que ela diz: na ausência do Miguel, caso o Miguel não possa fazer isso, a pessoa que eu escolho para fazer isso é a Kate. E por que isso é interessante? Primeiro porque abre precedentes pra gente lembrar que o Miguel ainda não apareceu no futuro. E nem a Kate. São as duas pessoas da família que ainda não apareceram no futuro, em nenhum momento. E isso deixa todo mundo bem nervoso. E segundo, porque eu gosto da Rebecca escolhendo a Kate e relembrando o quanto a Kate sempre esteve do lado dela. Quando o Jack morreu, os meninos foram pra longe, foram cuidar das carreiras dele. E a Kate ficou do lado dela, apoiando, apesar dos momentos ruins entre as duas, né? E a Kate também é a pessoa adequada pra essa função, porque o Randall e o Kevin têm uma rivalidade que vira e mexe aparece, surge. E colocar um ou outro também talvez criasse algum tipo de atrito entre eles. Então a decisão mais correta era a Kate mesmo. E eu gostei de como isso se desenrola. Mas talvez a coisa mais emocionante da conversa da Rebecca com os filhos seja a exigência que ela faz para que eles vivam a vida. Para que eles continuem vivendo e não diminuam as suas vidas por conta da doença que ela tá enfrentando. Ela sabe que os filhos se preocupam com ela, mas ela não quer que a vida dos filhos gire ao redor dessa doença que aos poucos vai acabar transformando a Rebecca e fazendo com que ela deixe de ser quem um dia ela foi. É uma doença muito triste, mas como a Rebecca mesmo menciona, é uma doença que permite que todos eles se preparem para o momento em que isso vai chegar. Diferente do que aconteceu quando o Jack faleceu, que foi do dia pra noite. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, sobre esse contraste entre a morte do Jack e a morte da Rebecca, e sobre como a morte do Jack sempre ditou a vida dessa família, e agora na última temporada é a morte da Rebecca, que ainda vai chegar, que tá ditando o ritmo de todas as coisas. E esse foi o 7º episódio de This Is Us. Vale lembrar que agora a gente não vai ter mais nenhum hiato, nenhum. Então a gente vai seguidamente até o final da temporada. Esse foi o episódio 7, ao todo a gente tem 18 episódios, então temos mais 11 semanas de episódios de This Is Us. E o próximo episódio, ele vai ser muito interessante. Na verdade, os 3 próximos episódios vão ser muito interessantes. Por quê? Porque a gente vai ter uma trilogia. This Is Us sempre faz isso e eu gosto quando faz isso. São 3 episódios que mostram, que acontecem mais ou menos no mesmo momento, mas que mostram individualmente o Big Three. Então o próximo episódio ele vai ser focado no Kevin. E aí os episódios 9 e 10 também vão ser focados na Kate e no Randall. A gente só não sabe qual vai ser a ordem, né? Se vai ser primeiro a Kate ou primeiro o Randall. Mas o próximo episódio vai ser o episódio do Kevin. E eu acho que vai abordar muito todas as questões que a gente tá vendo ele lutando, né, com as quais ele tá lutando ao longo dessa temporada, e eu espero que o próximo episódio comece a trazer respostas. Eu já falei pra vocês que eu sinto que a série tá segurando as suas respostas para as perguntas que a gente tem até o momento que dá, mas já não tá dando mais, já tá na hora de começar a revelar algumas coisas pra gente, então eu estou animada pros próximos episódios. Vocês não mandaram muitas perguntas pro SOS This Is Us dessa semana, então eu separei 2 coisas pra gente conversar nesse tópico. Primeiro, a Cris Soares perguntou: será que a irmã da Rebecca vai aparecer nesse próximo episódio? Que no caso é o episódio dessa semana que eu acabei de conversar com vocês sobre. Já falei antes, né? Ela não apareceu. A irmã da Rebecca foi esquecida no churrasco e eu não sei por quê. E a segunda coisa que eu separei foi: muitas pessoas no vídeo da semana anterior
na verdade de 2 semanas atrás, né, no vídeo do episódio 6, me questionaram, porque eu falei no vídeo dizendo, a Sophie tinha trocado de número, então por que a Kate tá conseguindo conversar com ela pelo número que ela sempre teve, né? E muitas pessoas falaram, Mari, mas a Kate estava falando pelo Instagram, pela rede social. Não estava. A interface do aplicativo que a Kate manda mensagem para a Sophie é a interface do iMessage, que é um aplicativo nativo do iPhone. Então, aquela é exatamente a interface do iMessage. A Kate está conversando com a Sophie pelo iMessage. Não sei se a série realmente esqueceu que a Sophie tinha trocado de número ou se a série vai justificar isso de alguma forma do tipo, sei lá, a Sophie passou o número pra Kate antes, ou o Kevin passou o número para Kate em algum momento antes de deletar esse número. Isso aqui tá um pouquinho confuso, mas enfim, é isso. Esse era o vídeo de hoje, já tô falando mais do que eu deveria, espero que vocês tenham gostado, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me ajuda muito, e me contem o que é que vocês acharam desse episódio. Obrigada por terem ficado até o final, um beijo grande, e a gente se vê muito em breve.